Olá pessoal, bom dia, estamos iniciando mais um programa Pense Bem pela Imagem TV e também vocês que me acompanham no sábado pela Rádio 101 FM, sejam todos bem-vindos. E eu bato um papo hoje com o Giovanni de Moura. Eu volto em 2 minutinhos, até já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Bom, estamos de volta. Agora sim está aqui meu convidado Giovanni de Moura. Tudo bem, Giovanni? Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, porque o programa passa em todos os horários. Sim. Essa aqui é a vantagem, né? Giovanni de Moura, você é natural de onde? Sou natural de Lages. Lages, nascido aqui, nascido e criado. Você sabe como é chamado o lagiano? Não. Não é o pelego, né? Boi de botas. Boi de botas, o boi de bota. Pô, não sabia. Boi de bota, você viu? Lajano é o boi de bota. E daí você se formou, educação física, foi? Isso, me formei Lages em educação física aqui em Lages. Né? Então nos conte um pouco dessa tua trajetória e a sua escolha para a educação física. Bom, primeiro de tudo, eu, quando criança, assim, sempre quis fazer algum esporte, sempre gostei bastante. A maioria da criançada, assim, da minha idade gostava muito de futebol também, sempre gostei também. Porém, os esportes que eu mais tinha inclinação já não era tanto o futebol. Eu gostava bastante de skate, gostava bastante de basquete. Enfim, fui praticar futebol. Outros esportes não tão populares quanto o futebol. Isso, não tão populares. Ainda que populares, mas não tanto quanto. Porque é a hegemonia nossa do esporte, né? O Brasil sempre... Você está com que idade hoje? Estou com 26. 26. Quer dizer, a tua turminha ficava no tanque, jogando basquete, naquele espaço lá também? Isso. O meu filho Júnior, que é teu amigo, o Lauvir Júnior, que é teu amigo também. Isso. Ia com a turma dele lá também? Jogar basquete? O Lauvir joga. Também tem. Jogava, né? Porque agora me parece que não está jogando. E aí, me conta, você escolheu, então vou fazer educação física. Escolhi fazer educação física, tanto por essa vivência também com esportes, né? Grande maioria que vai se ouvir falar que escolheu educação física teve esse passado no esporte ainda mesmo, que alguns em competições, alguns só gostavam mesmo, só praticavam. E eu não fui diferente, não. Fui também sempre... também tive no bicicross também, uma parte bem breve ali da juventude, mas para resumir, assim, foi... Chegou a disputar alguns campeonatos de bicicross? De bicicross, cheguei a correr, mas só para ver como é que era. Só por lazer mesmo? Só por lazer. Tá, sempre que uma pessoa escolhe uma profissão, Giovanni, ele vai analisar, o mercado normalmente se analisa, né? O mercado, como será o mercado,
porque é importante você saber hoje onde está saturado, você vai procurar um outro nível. Algum tempo atrás era mais requisitado o profissional de educação física ou ainda hoje o é? Então, acontece as duas coisas. Existe uma saturação, existe o crescimento e existe o crescimento da área em paralelo com essa saturação, ou seja, que a gente tem também um crescimento do número de academias de musculação, né? Porém, o profissional de educação física ele está ingressando em outras áreas também, está sabendo buscar outros nichos, outras formas de trabalhar que não só academia de musculação. A gente vê práticas bem criativas, assim como personal soccer, que foi criada, que é um pessoal gosta de futebol, foi unido. Aí eu deixo até fazer um parênteses aí nessa tua colocação, porque o pessoal hoje fala muito soccer. Soccer é o futebol, o nosso futebol. Quer dizer, o de origem inglesa. E na Inglaterra era futebol. Aí os Estados Unidos, os Estados Unidos, o norte-americano, ele tem uma mania de querer fazer só como ele. Todos têm que seguir ele, né? Sim. E aí, de repente, aí mudou. O Brasil não passou mais a falar futebol. Fala-se muito no futebol normal no campo, daí agora é o Big Soccer, o Personal Soccer. Por que não o Personal Futebol? Personal futebol, também é conhecido. Mas é isso que eu não consigo entender, porque isso está tão enraizado já na cultura do brasileiro, o futebol, e agora o pessoal começa a falar, não, agora é soccer, porque agora copia-se tudo dos Estados Unidos. Qual é a tua visão em relação a isso? A minha visão, assim, foi que os Estados Unidos, ele, além de ser uma hegemonia mundial em diversos aspectos, claro, eles ditam o que vai se acontecer, e também o que acontece, que a gente tem a parte do esporte espetáculo. Os Estados Unidos é conhecido por promover grandes eventos esportivos, tanto é o maior, o Super Bowl, acontece em território norte-americano. Então, muito de eles estarem ditando as tendências também, muito se deve muito por mérito também, né? Também, mérito deles. Poder-se dizer, Giovanni, que até seria isso como um exemplo a todos nós, né? A todos nós brasileiros, como também qualquer um outro país, que nos Estados Unidos, o estadunidense, eles têm um viés patriótico fantástico. Eu os admiro por isso. Porque defendem com unhas e dentes o seu Estado, a sua forma de vida, a sua forma de ser. Ao passo que, trazendo esse comparativo para nós brasileiros, o brasileiro ele se deixa muito levar pela maré, né? O vento leva para cá, vai para lá, vai para cá. Não defende. Eu sou muito patriota. Eu sou muito brasileiro. Sim, eu também. Eu sou brasileiro por excelência. Eu defendo o meu país em todos os sentidos. E eu não vejo a população como um todo fazer essa defesa. E por razão pela qual está aí, ó. Você acabou de nos dar o exemplo, eles acabam influenciando, porque eles demonstram esse patriotismo. E você fala o Super Bowl, por exemplo, o Super Bowl é o futebol, o chamado futebol americano, e ele é disputado única e exclusivamente nos Estados Unidos. Sim. Não existe uma disputa mundial disso, é só deles isso. E aquilo é uma coisa impressionante, realmente impressiona isso. Não só o futebol americano, mas também o beisebol. Eles são muito aficionados ao beisebol também. Beisebol, né? A NBA, o basquete. Basquete, meu Deus, é algo assim que realmente encanta você assistir. Então eles têm uma dedicação impressionante. E outra coisa que me chama a atenção, que está dentro da sua área que é a educação física, todos os colégios, a partir desde do básico, do ensino básico, já é valorizado, o esporte é valorizado lá, né? Então, o esporte é valorizado, incentivado, existem oportunidades acerca do esporte, né, também, onde o indivíduo que ele é atleta, ele já tem a oportunidade de bolsa numa universidade, dentro da universidade há uma liga universitária qual pode qualificar o atleta para a liga profissional, ou seja, então tem um ramo promissor
que aqui no Brasil a gente ainda vê com muita dificuldade ainda. Né? Aqui está engatinhando. Por isso que eu fiz essa colocação e fiz esse adendo chamando para o esporte e citando o exemplo dos Estados Unidos e da forma com que eles também monopolizam verdadeiramente o esporte, né? Para mostrar a necessidade que tem e com certeza lá todos os profissionais da área dentro da educação física imagina, até vou te fazer essa pergunta, porque eu não tenho conhecimento, dentro da área da educação deve existir especialidades, né? Sim. Na área esportiva, outras áreas como um todo. O que não sei se no Brasil também existe, gostaria que você nos informasse. No Brasil existem especialidades, porém as especialidades ainda estão mais focadas no ramo profissional. Né? Uhum. A gente ainda não vê grandes cursos aí especializados em modalidades esportivas ainda. Né? Pelo menos até onde eu conheço, eu não vi. Eu não vou dizer que vai ter pessoal aí que vai enxergar. Pô, mas como que não? Às vezes pode ter alguma universidade local que priorize a prática esportiva, mas o que eu vejo muito mais são os direcionamentos, principalmente em fisiologia do exercício, que compreende os aspectos fisiológicos do exercício, como que o corpo vai responder aos estímulos do exercício. Né? Na minha área já foi mais difícil, na minha área que eu me especializei em nutrição e emagrecimento, já tive que buscar fora da cidade já. Mas o que eu vejo realmente é mais voltado no âmbito profissional, no âmbito quase que unicamente profissional, nada. Sim. Mais voltado. Mas eu quero ainda voltar um pouquinho ali. Você citou a universidade, se tem ou não tem esse apoio para o esporte. Você se formou em qual faculdade? Me formei na Uniplac. 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 Eu queria saber, então, lá na Uniplac, que tipo de incentivo existe para a prática do esporte e quais são os esportes lá praticados? Sim. Não, lá na universidade, na Uniplac, então, que é que eu posso falar, onde você se formou. A gente tem, sim, formas de se incentivar a prática esportiva. A gente tem eventos como o Juniplac, onde o pessoal que estuda lá, cada curso forma a sua equipe de diversos esportes. A gente tem lá o tênis de quadra, recentemente a gente teve basquete, vôlei, futebol, tênis de mesa. A gente tem até esportes eletrônicos, que é algo que está sendo trazido novo também, que são campeonatos de videogame também, dentro desse... Isso também agora está, isso aí pegou no mundo, né? Tem uma coisa, pessoas vivendo disso, né? E ganhando muito dinheiro, inclusive. O crescimento dos e-sports, né? Mas você falou, você vê, eu moro aqui em Lages, e eu não sei se outro estado, como nós estamos hoje, quantos estados estamos hoje? 18 estados, né? E, com certeza esses estados, essas cidades todas, eu acho que não tem a mesma... Agora deveria ser copiado. Vão copiar dos Estados Unidos essas coisas? Sim. Isso seria bom copiar. Isso seria interessante. Criar liga universitária. Não existe nada disso, né? Tinha que existir campeonato universitário, liga estadual, liga nacional. Seria interessantíssimo. Seria a escada para levar para o profissionalismo. E em todas as áreas, não só num tipo de esporte, mas todos. Com certeza, com certeza. Alguém levantou essa bandeira? Você, enquanto lá estava, não chegou a pensar nisso? Você e alguns colegas a respeito disso? De uma liga profissional. De levantar essa bandeira para fazer começar, lógico, tinha que começar pela cidade. Cada um na sua cidade, quem está nos acompanhando, se não fizeram, se isso não foi feito, aqui uma ideia para que se faça. Algum universitário aí na área de educação física que vá à sua universidade, vamos incentivar isso, vamos promover alguma coisa nesse sentido. Com certeza. Se bem que agora nós estamos num momento que não é propício. Agora mas não é propício. Fala da ideia, depois nós vamos falar exatamente desse momento. Fala dessa ideia, porque eu acho que de repente seria interessante fazer isso, né, Giovanni? Sim, o pessoal da Uniplac aí, vamos acordar aí para, quem sabe, a gente ter oportunidades. Claro que esse tipo de projeto a gente não consegue colher
na nossa geração. Sem uma dúvida, espécie de plantio, a gente planta lá na base para a gente conseguir colher futuramente. Como é que posso dizer? Um projeto a muito longo prazo. Muito longo prazo. Porque com certeza se a gente teria hipoteticamente uma liga profissional, a gente precisaria de base, de novos atletas, porque ao mesmo tempo a vida útil, vamos dizer assim, de um atleta, ela é muito mais curta, se falando de uma maneira geral. Sim. Claro que a gente tem exceções, mas o atleta, ele vive o seu auge ali entre os 20 aos 16 anos, 20 aos 16, aos 36 anos. 36, né? Eu acho que é isso o período mesmo. Quando né? a gente tem esse atleta que sai, a gente precisa ter outro atleta que entre, a gente precisa ter essa renovação. Por isso eu digo que ele é um projeto que demanda um longo prazo, além de tudo, muito investimento também. Isso eu ia falar. E muita dedicação de quem toca esse tipo de projeto, porque o interesse político em cima disso aí incansável. tem que ter também, né? Com certeza. Para poder o aporte financeiro necessário para projetos como esse, né? Incentivos. Mas é uma ideia. Eu acho que quem trabalha, principalmente vocês da área da educação física, que visam a saúde, e quando se trabalha a saúde através de profissionais da área, o que está se fazendo? Melhorando a condição física da população, em contrapartida, menos problemas lá na saúde. Tá? A gente investe na saúde para não gastar na doença. Né? Exatamente, eu acho que assim é que deveria ser. Bom, nós estamos aqui, até de repente, poder-se dizer que estamos aí com um pensamento utópico em relação ao Brasil, para um tema como esse? Seria uma utopia para nós? Seria, não? Não. Eu acho que é perfeitamente possível viável e palpável, na verdade. Desde que, na verdade, assim, naturalmente, com essas tendências que a gente tem, essas tendências é válido frisar que elas têm altos e baixos. Então a gente teve nos idos de 2010, até onde eu consigo me lembrar, uma alta muito grande que veio numa crescente cada vez maior do ramo do fitness, né? Que foi o que levou o pessoal para academia, que levou o pessoal para se cuidar, se alimentar melhor, descobrir como que se alimenta melhor, como que funciona essa maneira de se cuidar da saúde. Né? E em um futuro próximo a gente vai colher já os louros desse trabalho e dessas tendências, porém a gente vai ver baixas também, a gente vai ver, principalmente a gente tem fatores socioeconômicos também que demandam muito também, o pessoal conseguir cuidar da própria saúde, o pessoal ter tempo hábil para conseguir cuidar da própria saúde, mas respondendo a tua pergunta, não acredito que seja utópico, eu acredito que seja palpável, porém precisamos de paciência, né? Precisamos de tempo. E paciência e dedicação, né? E vontade. Com certeza. Vontade e determinação porque aquela história também, a vontade só não resolve, tem que ter ação. Tem que ter ação. Tudo há que ter ação. Tendo ação e as coisas vão. Ação contínua. E tudo é um começo, né? Há que ter pessoas com disposição para isso e agir. E ao encontro das soluções para os seus entraves nesses casos, né? Que pode verdadeiramente ser concretizado, sim, por que não? Sim. Há que querer sempre, né? E se determinar. Pessoal, 2 minutinhos para nossos comerciais e voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras.
No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Lis Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Bom, pessoal, estamos de volta para o segundo bloco do programa Pense Bem com Giovanni de Moura. Estamos falando, é lógico, de uma situação muito interessante, porque a saúde é importante. Mas alguma coisa aconteceu nesse nosso mundinho, né, Giovanni? De repente chegou o senhor coronavírus. Coronavírus. O senhorzinho chato. Esse coronavírus é terrível. Mas outro dia, num dos programas, eu comentei aqui: por que isso ocorre na nossa civilização? Porque as coisas acontecem. Há 100 anos atrás tivemos a gripe espanhola, que também foi muito problemática, e agora nós estamos aí 100 anos depois com o coronavírus. Me parece que os seres humanos, nós seres humanos, esquecemos um pouco a razão da nossa existência, a missão que temos aqui. E as coisas começaram a se desvirtuar. Aconteceu, de repente, pô, isso aí para quê? Pô, uma parada, basta, vamos dar uma freada no mundo. Alguém disse: pare o mundo que eu quero descer. Quem lembra disso? Raul Seixas. Pare o mundo que eu quero descer. Então, parou o mundo porque nós necessitamos hoje, Giovanni, nós, telespectadores, necessitamos, ouvintes da Rádio 101, nós necessitamos hoje de uma reflexão. Nós temos que rever os nossos valores. Entender o porquê de tudo e por que isso está ocorrendo. Alguma coisa para que pensemos, para que reflitamos em relação às nossas atitudes, quem somos, por que estamos aqui e o que estamos fazendo, de que forma estamos agindo. E aí isso aí entrou agora. Eu fiz a questão de falar sobre isso porque entra exatamente nisso aqui, que é a saúde, que é a tua área. Sim. De repente a tua área, pô, peraí, opa, parou tudo. As academias fecharam, o espaço de lazer fechou, e houve necessidade para isso. E agora, o que um profissional da saúde, você, Giovanni, e que tem toda essa preocupação com qualidade de vida, fazer o quê e como orientar o nosso telespectador, o nosso ouvinte? Então, tocou num ponto muito, muito importante, que é a qualidade de vida. E eu, como profissional, eu trago o conceito aqui da OMS, escrito em 1946, porém ele predomina até a atualidade, que a OMS define como qualidade de vida, que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência. Então, a qualidade de vida como um estar completo. Sim. De bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, a qualidade de vida ela é muito mais complexa do que a gente abordar somente eu, por exemplo, que se esperaria que abordasse como qualidade de vida somente o exercício físico, né? O exercício físico, a alimentação saudável, porém ele é mais... aliado à alimentação e o exercício, mas é muito mais claro,
Você vê, realmente é isso, é muito mais que isso. Sim, é muito mais como o estado mental também, o que não se fala muito. Hoje em dia já está se falando mais, vou retificar. Hoje em dia já está se falando muito mais em saúde mental, que é um fator quase que preponderante de todos esses outros. E o social também, ou seja, como assim, né? Saúde mental, atrelando ao exercício físico, o que acontece quando uma pessoa... Eu vejo muito esses casos assim, eu vou citar um exemplo. Tem muito caso de um jovem da minha idade, 26 anos, dizendo que é obrigado a fazer exercício físico. Então, e começa a ter uma cobrança de si mesmo de praticar aquele exercício físico, mas às vezes não é o ideal para aquela pessoa. Então, essa cobrança mental já gera um estresse. Mas você se refere à cobrança ele para com ele mesmo ou cobrança da sociedade? Que às vezes a sociedade nos impõe certas situações e se a pessoa não tiver uma boa firmeza, ele vai fazer não por ele, mas ele vai fazer porque ele precisa se mostrar para o seu coletivo, para o seu social. Mas então aí ele se sente forçado. Aí não tem proveito nenhum. Agora tu levantou uma bola que eu vou ter que cortar. Então, isso é verdade, isso é muito verdade. A gente vê uma cobrança social... que é quase que como você fosse obrigado a demonstrar aquele tipo de tanto aquela prática como aquela a própria foto no espelho já é quase que, eu não digo em todos os casos, claro, mas em alguma porção desses casos vê como uma afirmação de olha aqui, eu estou fazendo, olha aqui, eu estou cumprindo o meu papel, então eu tô de acordo aqui, eu tô incluso, tô fazendo parte. E uma cobrança também de si mesmo, porque hoje em dia a gente é bombardeado com esse monte de informações e ao mesmo tempo que é um incentivo, tem um lado totalmente positivo, ele tem esse favor, ele tem esse outro viés que ele é quase como uma cobrança que gera um estresse quando a pessoa... Pô, eu não tô fazendo exercício físico, pô, e começa a ter como é que se diz? Agora me fugiu a palavra, mas... Ele se autocobra, é autocobrança. É uma autocobrança. Mas aí chegamos ao final desse primeiro programa, mas eu só quero deixar aqui para uma reflexão a você e aos nossos telespectadores e ouvintes da rádio, que essa formatação desse arquétipo social, esse arquétipo social é que nos cerceia de certas situações, certas liberdades, e nos faz, às vezes, escravos desse próprio arquétipo. Somos escravos de nós mesmos. E é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Porque a partir do momento que se tem consciência de uma situação e que essa situação ela não te é agradável, então, o que é que nós vamos fazer? Vamos reavaliar. Eu até diria o seguinte, nós somos constantemente hipnotizados em situações, pelo nosso dia a dia. Então, para fazer uma transformação, nós precisamos criar uma nova forma de hipnose. Você acredita nisso? Pode cumprimentar o pessoal desse retorno agora. Primeiramente, olá pessoal, que está ligado aí na Nova Era TV. Então, primeiramente, o que acontece? Você falou de arquétipos, né? O que acontece são as pessoas, às vezes, têm a necessidade ou veem uma pseudo-necessidade de se moldar aos arquétipos porque principalmente por ter uma admiração por determinado estilo de vida. Eu não vou nem falar só o fitness, né? Mas inúmeros são os estilos de vida e hoje em dia a gente tem diversas culturas e subculturas aí que a gente encontra na nossa sociedade. E o interessante é que as pessoas, várias pessoas se encaixam nos seus nichos, né?
Isso é interessante trabalhar isso, porque eu me encaixo num nicho de seres que se formam com esta opinião, com essa forma de vida, e ali eu fico inserido naquele contexto, e aquele universo ele é todo pleno dentro da verdade dele. Né? Ali ele fica. Aí acontece esses momentos de você faz a auto-hipnose em relação àquele momento, em relação às pessoas, porque cria-se uma redoma de afinidades. Então são vários núcleos, né, que se formam dessa forma. Então eu fiz agora um pequeno curso de hipnose transformacional. E o professor lá nos dizia o seguinte no curso, que esse estado de hipnose que nós estamos constantemente hipnotizados, e somos hipnotizados pelo próprio meio ambiente. E aquela história de dizer assim, que eu vou te hipnotizar, vou te adormecer, não é nada disso, não acontece nada disso. Você permite mudar o teu estado hipnótico para um outro estado e que te favoreça. Ou que te faça lembrar de certas situações não tão salutares, mas que aí você pode, juntamente com aquele que tem a técnica, fazer uma transformação, transmutar aquela energia daquele estado hipnótico para um novo estado hipnótico. Quer dizer, uma nova forma de ver, de divisão em relação às pessoas e às situações. Então, nesses seres inseridos nesses nichos, você classificaria o quê? Dentro do o saudável mental, mais importante, o saudável físico, mais importante, ou a junção dos dois, mas não necessariamente essa junção. Então, se fosse exercer se fosse colocar um top 3, vamos dizer assim, pessoalmente falando, essa, no caso, minha opinião, claro, em tempos como esses de quarentena, falando de agora, principalmente bem-estar mental. Segundo lugar, com certeza, e nunca menos importante, bem-estar físico, ou seja, e quando eu digo bem-estar físico, não significa necessariamente estar fazendo exercícios à exaustão. Isso são gostos e paixões muito subjetivas, né? E também o bem-estar social. O bem-estar social que, claro, muita gente acaba por não pensar no bem-estar social, mas o bem-estar social significa você estar se sentindo bem com a sociedade a qual você convive, se sentir não só inserido como participante, como participante ativo, como importante no meio que você vive. Então a gente tem esse top 3. Sim. Claro, cada um na sua importância e os três constituindo vamos dizer assim, uma pirâmide, né? Então, sem a base não vai ter nada. Na situação atual que nós estamos, que então o nicho de aglomeração hoje não pode. Então, sim, quer dizer, as pessoas não podem mais estar juntos, sentindo a energia, trocando energia, vivenciando momentos do seu lazer, do seu bem-estar, na concepção mental e física. Aí que o terceiro aí que você colocou, então, a necessidade da preocupação de se exercitar. E o que fazer, então, dentro desse momento que você não pode mais reunir com o seu grupo, a sua tribo, vamos dizer assim, né? Você não, sim, pode mais estar com os seus da tribo, vivenciar com eles, ter um momento de lazer, um momento de alegria, de felicidade, e por outro lado, afeta o lado mental, exatamente por esta ausência. Mas o que fazer então, dentro da orientação
qualidade de vida, porque aí agora vai entrar também a parte da nutrição, né, que é a sua área também, que é nutrição e emagrecimento. Sim. E a necessidade dessa preocupação. Ele está lá em quarentena, está em home office, aí o cara, cada 2 minutos, vai lá, pega um cafezinho, pega um biscoitinho, e daqui a pouco ele está desse tamanho lá numa cadeira, tá logo ali, parece um Buda. Né? O que vai acontecer? O que fazer profissional dessa área para orientar as pessoas, nós como um todo, em relação a tudo isso, Giovanni? Então, o que a gente, dentro da nutrição, né, o que a gente tem nessa parte aí, né, que você citou, que é aquele famoso assaltar a geladeira. Isso, né? isso. A geladeira tá logo ali, tô trabalhando em casa, então acaba, às vezes, até não tendo muito horário para as refeições. Isso a gente chama de comportamento alimentar. O comportamento alimentar, ele está atrelado principalmente à necessidade, mas também a estímulos não específicos hoje em dia. E principalmente nesse quadro aí de estar trabalhando em casa, a gente tem uma carência de alguns nutrientes, muitas vezes, que vão responder não especificamente, que às vezes, por exemplo, carência de algum nutriente, algum nutriente ou algum mineral acaba levando àquela vontade de comer doce, vamos dizer assim. Você comeu algum doce, aí o sujeito está em casa, já tem logo ali na gaveta. Está tudo fácil ali. Está tudo fácil acesso, então por que não? E acaba também gerando, como estamos em ambientes menores, estamos em ambientes e em maior parte do tempo, o que acontece também, ansiedade aumenta, níveis de cortisol aumentam, então tudo isso acaba levando o indivíduo a pensar, pô, vou comer, está sempre comendo, sempre... Claro que não é de todo mal, dependendo de qual seja a sua alimentação, é muito delicado a gente tocar nesse ponto, porque... Mesmo porque o organismo é diferente do outro, né? O organismo é diferente. Exatamente. O assimilar uns mais, outros menos, ou queima mais, ou caloria menos. Então depende muito Cada um tem sua resposta metabólica. Mas o mais importante é que nós possamos dizer assim, você que está em casa, você que está vivenciando um momento desse, o que fazer? Aí eu estou lá, vamos dar um exemplo aqui, o Céu, por exemplo, ele está lá na sua bancada de edição, ele fez lá todo... Se bem que o Céu vai vir para lá e para cá, ele vai filmar, né? Ele, a Nandinha, vai para lá, na Imagem TV o Milho também não para, vai para lá e para cá, quer dizer, não fica só sentado. Na hora da edição, fica lá, mas ele também sai, vai para a rua. Mas aquele que fica só dentro de casa, na sua cadeira, você diria o quê? Para lá, dá um intervalozinho de 10 minutos e vai fazer o quê? Que tipo de exercício? E fazer um controle, ingerir mais água, tomar mais água e fazer algum exercício para compensar tudo isso. Então, eu vou pontuar essa resposta, porque ela é um pouco mais complexa. Na verdade, como a gente tem... Vamos supor, então, nesse exemplo de 10 minutos para a prática de exercício físico. Nesses 10 minutos que eu tenho que buscar um exercício rápido que eu consiga, ao mesmo tempo que eu consiga praticar, eu consiga me desvencilhar dele rápido. Então, hoje a gente tem programas que fazem exercício físico, a gente tem programas nas redes sociais, a gente tem profissionais que atendem a essa demanda também por rede social também, podem passar programas de exercício que você possa fazer em casa ou possa até realmente atender com os devidos cuidados sempre. Atender na sua casa. A gente tem diversas possibilidades. O leque é quase que infinito. Então, para quem realmente quer buscar exercício físico, nesse ponto, opções tem as mais variadas. Quanto ao comportamento alimentar, de ter esse intervalo, o que comer, sempre você tem em mente antes, sempre você
se programar para se alimentar, quanto mais você tiver um planejamento, principalmente quem tiver acesso a um profissional, uma nutricionista, que consiga adequar um plano alimentar para a pessoa, para que você tenha exatamente o que comer, você saiba exatamente o que comer nesses intervalos, dentro de casa, quando dá aquela vontade de comer fora de hora, saber o que comer para efeito de preservar a saúde. Lembrando que alimentos gordurosos, os doces, hambúrgueres, aqui na cidade a gente tem muitas hamburguerias, eles não são de todo mal. Aliás, eu acho que no Brasil inteiro deu a febre dessas hamburguerias, né? Pessoal, 2 minutinhos para nossos comerciais e voltamos já já. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Estamos de volta para o 3º bloco do programa Pense Bem, o último bloco, batendo esse papo com Giovanni de Moura. Deu a febre. Deu a febre. Pizzaria e hamburgueria, uma coisa pegou. E o pessoal consome. No Brasil inteiro, e consome mesmo, principalmente nessas situações, né? Veio atendendo uma demanda muito grande. Isso, é. Então, como a demanda era grande, lógico que o mercado se adequa e vai gerar uma oferta, se não proporcional, muito maior, às vezes também. Então, esses alimentos, vale lembrar que eles não são de todo mal. Lógico que a gente sabe que a gente tem e a gente, eu digo eu também, isso... Nós todos. Isso, não fico somente apontando para, o fulano faz isso, aquilo, aquele outro. Não, isso acontece muito comigo também, que é a gente pedir delivery em casa, cerca de 11 horas ali, e vai deitar. Isso acaba gerando também um desequilíbrio no nosso trato digestivo. Então, vale sempre lembrar também que para se alimentar tem horas, tem determinados horários que certos alimentos não são cabíveis. Então, sempre buscar trazer o alimento certo para o horário certo. Sim. Isso é uma dica O que não é fácil, né? Convenhamos, né, Giovanni? O que não é fácil. Não. Quando diz nós, eu digo, eu fico inserido nesse contexto, eu digo minha culpa, minha máxima. Porque também chega a certas horas, aquelas 10 horas da noite, você janta normalmente 6h30, agora no inverno, 6h30, 7, escureceu, aí depois lá para as 10, 10 e pouco, não dá aquela vontade de comer alguma coisinha. Mas há que regrar, temos que ter a consciência de que, se nós queremos uma qualidade de vida, temos que nos dedicar para ela, né? Temos que nos preocupar para que isso ocorra.
através das nossas atitudes, das nossas ações, né? Você falou uma coisa muito importante, que o profissional da área da educação física e o que trabalha com qualidade de vida hoje é oferecido no mercado, e você está inserido nisso também, para o atendimento doméstico. E hoje a demanda está bem interessante nessa solicitação, não? Com certeza, com certeza. Então vamos aproveitar, deixa. E qual é o número do telefone do Giovanni, contato do Giovanni? De repente, alguém está dizendo, ok, eu quero um atendimento com o Giovanni. Como é que vai te encontrar? Para quem precisar, eu tenho o meu número de WhatsApp, né? Vai lá. É 984... 49, não esquece. 49, com certeza. 984-38-6639. 984... 38-6639. Ficou gravado aí para o pessoal, então se alguém quiser contar. Rede social, teu Facebook, página, alguma coisa? Bom, eu tenho um Instagram profissional, ao qual eu já me dediquei mais, mas para rede social eu sou quase que uma negação, assim. Mas eu vou deixar aqui, quem quiser dar uma lida no que eu já tenho postado lá, personal_Giovanni Moura, tudo junto. Pronto, tá aí o contato do personal Giovanni Moura. Eu acho que nós temos um momento muito importante para fecharmos até esse programa. Eu acho que falar do estresse. O estresse, a origem, ele se origina em função de tudo aquilo que falamos tanto no primeiro programa Navegador, nesse segundo programa Navegador, o outro bloco do Pense Bem. Em que situação hoje se encontram as pessoas em relação ao estresse? Baseado na sua experiência, naquilo que você já trabalhou nesse período. Nós estamos aí há 6 meses com essa pandemia aí. Aliás, eu até faço uma brincadeira, porque a minha esposa diz, isso não é uma pandemia, isso é uma pandemônia. É uma pandemônia, diz ela. Em relação a isso? Bom, isso, na verdade, assim, a pandemia foi um caso, a gente deve sempre lembrar, né, que foi um caso de doença, um período que vai ficar marcado com certeza na nossa história, da nossa sociedade mundial, um caso inusitado, jamais em tamanha proporção encontrado na história da humanidade, que nos levou para dentro de casa, uma situação com certeza de estresse, com certeza. E, claro, eu já quero entrar aqui no conceito de estresse, porque o estresse ele tem duas vias, vamos dizer assim. O estresse, num conceito bem básico, Dr. Hans Selye, um doutor médico norte-americano, ele define o estresse como uma resposta não específica a uma solicitação. Então, o que é isso? A gente falar em português claro e objetivo. A gente tem, durante o nosso dia a dia, a gente tem diversas solicitações. Eu tomar um copo d'água, por exemplo, essa é uma solicitação. Solicitação a uma saciedade que eu deva ter de tomar a necessidade um copo d'água, né? Certo? Então, essa solicitação, essa resposta, no caso, essa sensação de saciedade pela água, ela é o estresse. Ela é um estresse positivo. Então, a gente tem o estresse positivo, que ele é uma palavra alemã que a gente tem, que é o Austress. E a gente tem o estresse negativo, que é o distress. Basicamente, o distress, ele é o estresse aquele que você sente cansado. E em níveis mais básicos, em níveis menores, vamos dizer assim, você se sente cansado, tem aquela sensação de irritabilidade. E em casos mais graves, dor de cabeça. Pela não satisfação da sua necessidade. Pela não satisfação. Na verdade, como uma resposta não específica. Você, às vezes, tem algo que você não consegue resolver, alguma solicitação que você não conseguiu atender do teu próprio corpo. Isso a gente faz sempre inconscientemente.
Em casos mais elevados, a gente pode levar até úlcera, dores de cabeça. E quanto ao stress, que eu falei, que é uma palavra complicada aí, mas para definir um estresse positivo, no próprio exemplo da água que eu falei, que vai me trazer a saciedade, atrelando ao exercício físico, ele é uma resposta ele é uma espécie de estresse, você está estressando o teu físico, porém, a gente tem, após o exercício físico, a gente tem uma liberação muito grande de endorfina, que é um hormônio responsável pelo prazer, então esse estresse ele vai ser positivo. Então o estresse tem essas duas vias, e não sei se eu me fiz entender Sim, aqui. não, tranquilo, tá? Claramente. Está perfeito, perfeito. Falei, mas é bem simples. O estresse ele tem essas duas vias, o positivo e o negativo, vamos simplificar assim. E, inclusive, falei da água, eu vou até tomar um gole d'água. Isso, eu já molho o bico porque eu seco não dá. Verdade. Mas eu acho que exatamente é isso, e você coloca com muita propriedade, realmente é isso. São as duas situações. A necessidade não atendida provoca o negativismo. A necessidade atendida provoca o positivo. E através do estresse físico que estressa a musculatura, mas te dá uma sensação de prazer posterior, então isso é o positivo. E é o que realmente interessa na nossa busca da ansiedade do ser em ter uma qualidade de vida melhor. Isso. Mas a compensação disso tudo, mas tem que associar alguma coisa aí, né, Giovanni? Falta o quê? Falta o social. Esse social que é complicado. A compensação através de uma videoconferência, uma videochamada, ela pode ser considerada como alguma coisa, pelo menos que se equipare. Não é igual, porque o contato físico é uma forma e a distância via tecnologia é outra. Mas ameniza, pelo menos. Sim, agora tu entrou num ponto muito importante que nós aqui no Brasil, principalmente, eu vejo muito aqui no Brasil, pelo que eu observo. A gente tem e claro, isso é muito comentado, a gente tem um calor humano que é só nosso, que a gente não vê em cultura nenhuma. A gente é muito de abraçar, cumprimentar, aperto de mão, abraço, tudo aquilo com muito contato e muito calor. Então, a nossa sociedade, principalmente o nosso povo brasileiro, está aprendendo a se reinventar quanto ao contato humano, quanto por intermédio de redes sociais. E eu falo, abrindo parênteses, eu pessoalmente, eu não gosto muito de contato via WhatsApp. Enfim, eu tenho minha... Eu acho muito artificial, acho que ainda falta coisas. Claro que durante a videochamada a gente tem um certo afeto sendo desenvolvido ali, né? Sendo ele de amizade, de namoro. Enfim, tem diversos contatos acontecendo ali, profissional também. Pelo menos existe uma compensação. Não que ela não se completa, porque você falou muito bem, com muita propriedade, o brasileiro ele tem uma necessidade de toque, de abraço, o calor humano quer manifestar isso. Mas, mesmo estando à distância, pelo menos você diz, puxa, ô fulano, você está ali, estou ouvindo tua voz, estou te vendo, ameniza um pouco, pelo menos ameniza. Eu acho que também dá para analisar como um positivo isso, visto que nós temos que estar com distanciamento, mais isolado. Com então, certeza, existe uma compensação. Eu acho que é positivo nesse sentido, desde que você também encare dessa forma, né? Existe. Que você pode assim, puxa vida, eu não posso estar contigo fisicamente, mas eu estou contigo através da tecnologia e estou te vendo. Estou trocando ideia, estou te ouvindo. Isso é muito importante. Acho que também ameniza muito, né? Sim, e também pela resposta instantânea. No momento você está tendo aquela conversa, está tendo aquele contato, isso com certeza ele sacia uma parte dessa necessidade de contato humano. Mas, claro, eu dei a minha opinião
pessoal, que eu prefiro, Claro. não prefiro tanto por essa parte, mas em caso de única opção, claro que devemos nos reinventar dessa forma. Exatamente isso. Devemos aprender a nos comunicar, exercer essas relações através das redes sociais, que estão aí muito para essa finalidade também, né? Meu querido Giovanni, para nós fecharmos esse programa, o que você diria olhando lá para aquela câmera lá, e o pessoal que está nos ouvindo pela rádio também já vai entender, eu quero que você olhe para a câmera e direcione uma mensagem firme e determinante para todas as pessoas que estão nos acompanhando no programa Navegador e no Pense Bem. Então, uma mensagem que eu posso deixar, claro, como educador físico, isso eu não posso deixar de ser, né? Isso já é uma parte da minha formação, que eu posso dizer para todo mundo: fique em casa, se puder, fique em casa, cuide da sua saúde, cuide da sua vida, deixe o problema do vizinho lá longe e principalmente pratiquem exercícios, seja ele qual for. Beleza, acho que a mensagem fechou o programa maravilhosamente bem. Dizer a você, Giovanni, da minha alegria de tê-lo no programa. Opa. E poder trazer essas informações, que sempre é bom podermos levar algo de bom para quem está nos acompanhando, tanto no Pense Bem quanto no Navegador, e pela Rádio 101 FM, vocês de todo o Brasil. Eu até gostaria, vou fazer aqui uma provocação, meu querido amigo, meu irmão Céu. Vou deixar aqui, ó, acho que deixar o meu contato via Facebook, é melhor Facebook ou WhatsApp? Facebook? O meu Facebook aí, vou deixar, o Céu vai deixar o Facebook. Eu gostaria de receber mensagem de todo o Brasil. Eu estou aqui na cidade tal, no estado tal, estou acompanhando o teu programa. Vou ficar muito feliz no próximo programa, mandar um alô a todos vocês, tá bom, meu pessoal? Giovanni, mais uma vez, muito obrigado. Meu querido amigo Céu, um grande abraço. A paz esteja no coração de todos e até o próximo programa. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. Nós somos uma irmandade de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Há somente um requisito para ser membro: o desejo de parar de usar. Nosso único interesse é o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudá-lo. Dê uma chance para você mesmo. Vá a uma reunião. Narcóticos Anônimos. Existe um caminho. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você.